Capítulo 2. A explosão grega. Houve duas explosões de conhecimento na história humana, e não apenas uma. A segunda teve início na Europa há 4 ou 5 séculos atrás e ainda prossegue. A primeira começou na Grécia, durante o século 6 a.C. A explosão grega também teve uma vida longa, tal como a nossa, espalhou-se rapidamente e acabou por afetar todo o mundo conhecido. Também teve início com a descoberta de um novo instrumento de comunicação e de um novo método para adquirir conhecimento. Prosseguiu com a ajuda de avanços espantosos na matemática e culminou numa série de teorias revolucionárias sobre a matéria e a força. A explosão de conhecimento grego não foi tão longe como a nossa no que diz respeito à investigação, compreensão e controle da natureza externa. Mas, apesar das contribuições ostentosas das nossas ciências humanas da economia, sociologia e psicologia, pode-se dizer que os antigos investigadores gregos compreenderam pelo menos tão bem como nós aquilo que pode ou não ser dito acerca da natureza humana e da boa vida. Mesmo que tenhamos visto a física chegar mais longe do que alguma vez foi sonhado pelos gregos, estes levaram a filosofia, especialmente a filosofia ética, mais longe do que fomos capazes. Quando reconhecemos que o progresso feito por nós nas ciências físicas, e do qual nos orgulhamos com toda a justiça, foi em parte baseado em conceitos gregos esquecidos durante mais de 1000 anos e recuperados e aplicados no nosso tempo, a explosão grega do conhecimento talvez nos pareça a mais influente das duas. É claro que os gregos cometeram erros sérios, não só em relação à natureza, mas também em relação à natureza humana. Alguns desses erros tiveram consequências desastrosas até os nossos dias. Mas a nossa explosão de conhecimento também cometeu erros, alguns dos quais poderão, em última análise, levar ao desastre da raça humana enquanto todo. Em ambos os casos, os erros deveram-se, e devem-se, à arrogância, uma espécie de presunção altiva que implica um desrespeito sacrílego pelos limites que o universo ordenado impõe às ações dos homens e das mulheres. Os gregos deram um nome especial à arrogância humana, hibris. A hibris era considerada um pecado e eles veneravam uma deusa, Nêmesis, que punia quem o cometesse. Hoje em dia, não temos um nome especial para a arrogância humana, nem veneramos Nêmesis, mas os sinais do seu trabalho encontram-se por todo lado. O problema de Tales. O território continental da Grécia é uma península, profundamente recortada pelo mar, que entra pelo Mediterrâneo a partir da massa continental eurasiana. A costa oriental está virada para a Anatólia, a província mais ocidental da moderna Turquia, a sul dos Dardanelos. Entre a Grécia e a Anatólia existe um mar cheio de ilhas e resplandecente com luz, o Egeu, talvez a mais famosa massa de água desta dimensão do mundo. Cerca de 10 ou 12 séculos antes do nascimento de Cristo, homens e mulheres falantes de grego cruzaram o Egeu e fundaram colônias na costa ocidental da Anatólia. Não avançaram muito mais para o interior, mas fundaram cidades e controlaram a zona costeira, que possui inúmeros portos naturais onde seus barcos podiam atracar em segurança. Chamaram a este novo império colonial Jônia. A maior e mais próspera cidade grega da Jônia era Mileto, a mais sulista de todas as cidades jônicas, situada perto do local onde a costa da Anatólia se curvava para o oriente, formando a extremidade do Mediterrâneo que era dominada na altura, tal como agora, por Creta. Nada sobreviveu de Mileto para além de ruínas, pois seus 2 belos portos foram obstruídos com aluviões e inutilizados há quase 20 séculos. As ruínas de Mileto ficam a cerca de 1 hora de viagem de avião da capital do Antigo Egito, mas, nesses tempos distantes, era uma jornada longa, quer se viajasse por terra ou por mar. Em meados do século 8 a.C., os ambiciosos habitantes de Mileto faziam essa viagem com regularidade, realizando trocas comerciais com os egípcios, levando-lhes ideias e bens gregos e trazendo de volta ideias e ouro egípcios. Uma dessas ideias foi uma descoberta que os egípcios tinham feito talvez 2 milênios antes, nomeadamente que a partir do papiro, planta que cresce ao longo do Nilo, era possível fazer um material macio, fino e resistente, que durava muito tempo e no qual se podia escrever. Não há provas de que o grego fosse uma linguagem escrita antes de meados do século 8 a.C. De repente, com a importação de papiro,
começaram a produzirem-se materiais escritos em grego e a distribuir-se registros comerciais e tratados sobre assuntos técnicos por todo o mundo grego. O centro dessa atividade foi Mileto, cidade que ganhou a reputação não só de potência comercial, mas também de fonte de invenções e ideias. Por volta de 625 a.C., nasceu em Mileto um homem que mostrou uma capacidade única de tirar partido das oportunidades especiais concedidas pela sua cidade natal. Seu nome era Tales. Tem sido considerado o primeiro filósofo e o primeiro cientista. Pouco se sabe sobre sua vida e carreira. Pode ter sido um político de sucesso. Era conhecido como um dos 7 sábios e todos os outros eram líderes políticos gregos. Foi reverenciado, primeiro pelos gregos e depois pelos romanos, por outras conquistas. É considerado o descobridor de alguns dos teoremas do primeiro livro dos Elementos de Euclides. Disse que previu um eclipse do Sol no ano de 585. Se assim foi, poderá ter sido a primeira pessoa alguma vez a prever este fenômeno. Segundo os críticos antigos, Tales era conhecido por ter sido o primeiro pensador a propor um único princípio universal para o universo material, um substrato único que, ele próprio imutável, estava subjacente a todas as mudanças. Os críticos concordam que o substrato de Tales, o primeiro princípio, era a água. Para compreender o que Tales queria dizer com isso, é necessário entender o problema que tentava resolver. Ele poderá ter sido o primeiro a ver a importância da sua resolução. Assim, foi verdadeiramente o primeiro filósofo. Quando olhamos à nossa volta, percebemos uma grande variedade de coisas, as quais, segundo nos é dado ver, se encontram num estado de constante mudança. Os seres vivos nascem, chegam à maturidade e morrem. As plantas surgem do solo, florescem e morrem. O mar está em constante movimento e até mesmo as grandes montanhas se vão desgastando. Até a terra, a nossa mãe, muda. Será, então, que tudo muda, ou existe alguma coisa imutável? À medida que pensamos no assunto, começamos a perceber que deve haver algo em tudo que não muda. Caso contrário, como poderíamos reconhecer uma coisa como sendo a mesma ao longo do tempo, mesmo com as suas alterações? Imaginemos um pedaço de barro. Esfrego-o com os dedos e vai ficando menor à frente dos meus olhos. No entanto, continua a ser um pedaço de barro. Isso é algo que não muda, ao mesmo tempo em que muitos aspectos, suas qualidades, tal como poderíamos dizer, bem como sua quantidade, se alteram. Na verdade, todas as qualidades mudam, mas a coisa em si acaba por permanecer a mesma. De outra forma, nem sequer poderíamos dizer que isso muda. Damos o nome de barro ao substrato da mudança no caso do meu pedaço. Contudo, não resolvi o problema de Tales ao nomear um pedaço de barro. Posso desfazer todo o pedaço, limpar as mãos esfregando-as uma na outra e ir-me embora. Meu barro ficou desfeito, mas não deixou de ser-lo, mesmo que lhe tenha virado as costas. Posso colocar um pouco desse barro dentro de uma poça de água. Posso lançar outros fragmentos ao ar, e serão levados pelo vento. Até posso alimentar minhas galinhas com uma parte desse barro. Quando ele surge no dia seguinte, já não é barro. Contudo, a nova coisa não surgiu do nada. Surgiu do barro. Houve algo que permaneceu, algo subjacente mesmo a uma mudança tão radical. Ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ocorrem mudanças ainda mais profundas e abrangentes. As pessoas e as famílias mudam, as nações mudam. Os continentes são arrasados e novas montanhas jovens erguem-se onde antes existia o mar. Até mesmo o universo muda. No espaço de bilhões de anos nascem e morrem galáxias e buracos negros engolem milhões de estrelas, convertendo a sua matéria em algo que não compreendemos. Existirá algo primordial subjacente a toda essa mudança. Existirá uma única coisa que permanece imutável, mesmo quando todo o resto é diferente de um momento, ou uma eternidade, para o outro. No caso de algo individual, podemos sempre encontrar um substrato imutável. Em 2 séculos, os Estados Unidos da América cresceram de uma nação de 3 milhões de habitantes para um país de 250 milhões, e os estados aumentaram seu número de 13 para 50. Mas podemos sempre citar com precisão que algo subjacente não mudou, nomeadamente, os Estados Unidos da América. O mesmo pode ser dito de alguém que conhecemos, ou de um lugar onde vivemos, ou de um livro que tenhamos lido.
ou de uma palavra que digamos. No entanto, nosso sucesso nesta tarefa não parece garantir o sucesso naquilo que Tales estava tentando fazer. Existirá uma única coisa subjacente a toda a mudança, ao longo de todo o tempo, em todos os lugares do universo. Se a resposta for não, como poderemos sequer conceber a noção de tal coisa como universo? Ou como poderemos dar-lhe um nome? Será esse nome apenas o som de uma ilusão? Ou existirá mesmo tal coisa? Existirá algo persistente, duradouro, talvez eterno? Tales disse que sim, existe algo como o universo, ou cosmos, a palavra grega, duradouro, e o seu princípio subjacente, aquele que resiste à mudança, é a água. Não podemos saber com certeza aquilo a que ele se referia. Certamente não queria dizer que tudo é literalmente feito de água. Ele sabia que as pedras, por exemplo, não são feitas de água. Porém, as pedras, esmagadas como barro seco, dissolvem-se quando atiradas à água. Talvez quisesse dizer que a água é o dissolvente universal. Ou talvez se referisse à liquidez da água, à sua mutabilidade eterna, quando disse que o princípio subjacente era a água, ou a umidade. Além disso, quando aquecida, a água transforma-se em vapor, gás, e quando arrefecida transforma-se em gelo, sólido. Não é muito mau candidato. Quer seja um bom candidato quer não, e fosse o que fosse a que Tales se referia quando disse que tudo é água, ele realizou um ato mental de grande significado ao propor que uma única entidade física, ou elemento, estivesse subjacente a todas as coisas diferentes existentes no mundo. Ao fazê-lo, mostrou que conseguira entender o mundo de uma nova forma. Tales conseguira duas coisas espantosas. Em primeiro lugar, não recorrer a explicações animistas para o que acontece no mundo. Ou seja, não explicar o inexplicável dizendo, não sei por que isto acontece, portanto vou partir do princípio de que foram os deuses quem o fez acontecer. Em segundo lugar, partira do extraordinário pressuposto de que o mundo, o cosmos, era uma coisa que a mente humana podia compreender. Tales possuía ferramentas e máquinas simples. Ele sabia como elas funcionavam. Vivia numa casa e sabia como ela funcionava. Pode ter compreendido o funcionamento do sistema solar. No entanto, sua hipótese de que tudo é água foi além desses fragmentos de conhecimento geral. A hipótese ia quase ao limite da mente, pois implicava que acreditasse que todas as coisas existentes no mundo, ou seja, o próprio mundo, são passíveis de ser entendidas como um todo. O mundo encontra-se ordenado e construído de uma forma que pode ser compreendida pelas mentes humanas. No fundo, não é um mistério, nem um brinquedo dos deuses. No prefácio do seu livro A Greek Philosophy, John Burnett disse o seguinte: é uma descrição adequada da ciência dizer que ela pensa sobre o mundo à maneira dos gregos. É por isso que a ciência nunca existiu a não ser entre os povos que foram influenciados pela Grécia. Comentei que a hipótese de Tales foi quase ao limite da mente ao assumir que o mundo era uma entidade inteligível, cujo funcionamento pode ser compreendido e explicado em termos de um ou mais elementos subjacentes. É importante citar que ele não chegou ao limite. Não incluiu tudo no mundo inteligível. Assim, Tales não foi apenas o primeiro cientista. Foi o primeiro a ficar enredado num sério problema de conhecimento que até hoje ainda não foi adequadamente resolvido. O mundo que Tales tentou compreender e explicar consistia no cosmos material, no universo sensível. Ou seja, era a totalidade das coisas que podem ser percebidas pelos nossos sentidos. Como tal, incluía o corpo dos outros seres humanos, bem como o corpo do próprio Tales, a mão e o braço que podia ver, o cabelo na nuca que podia sentir, o odor liberado pelo corpo que podia cheirar, os sons que produzia, que podia ouvir. Mas não incluía a mente das outras pessoas, ou a mente do próprio Tales, que não são coisas sensíveis. Podemos recordar o que é um tipo de sensação, coisas que não se encontram perante os nossos sentidos em determinado momento. Podemos sonhar com elas, podemos até imaginar coisas que nunca existiram, como unicórnios ou grifos, coisas que, ainda assim, são feitas de partes sensíveis. Mas não podemos sentir as mentes, nem as das outras pessoas, nem a nossa. A mente é algo imaterial. Uma coisa é dizer que tudo o que é material no mundo é feito de água, ou que tem como base um único elemento imutável, enquanto todo o resto muda. Outra bastante diferente é dizer que tudo,
incluindo a mente, consiste num elemento ou elementos materiais. Provavelmente Tales não disse isso, embora outros filósofos posteriores o tenham feito. Nenhum dos escritos de Tales sobreviveu, mas ele deve ter redigido trabalhos que foram alvo de uma vasta distribuição. Graças aos seus escritos, seu novo conceito, o que diz que o mundo é basicamente inteligível e que existe uma comensurabilidade profunda entre o mundo exterior e a mente humana, mesmo que a mente não faça parte do mundo exterior, espalhou-se por toda a Grécia e além. Em breve, muitos gregos, e não apenas Tales, pensavam no mundo à maneira grega. Por toda a Jônia, e em outras terras com influência grega, homens começaram a especular e a propor outros elementos primários que pudessem ser o tal elemento imutável, e por isso mesmo inteligível, num mundo em mudança. A invenção da matemática. Os pitagóricos. A ilha de Samos situa-se a poucos quilômetros ao largo da costa jônica, próxima de Mileto. Nos tempos antigos, era onde se situava uma cidade-estado próspera que competia com outras cidades-estado jônicas pela liderança da Ásia Menor grega. Samos atingiu o auge do seu poder com Polícrates, o qual se tornou tirano da cidade em 532 a.C. Aparentemente, Polícrates era um déspota esclarecido que atraiu escultores, pintores e poetas para o seu reino insular. Contudo, não se deu bem com o homem mais famoso de Samos. Tratava-se de Pitágoras, que nascera em Samos por volta de 580 a.C. Uma vez que não gostava de Polícrates nem o aprovava, ele deixou Samos no ano em que o tirano assumiu o poder e viajou para o sul da Itália com um grupo de seguidores, tendo aí fundado uma espécie de filosofocracia, uma irmandade filosófica liderada pelo próprio Pitágoras. Surgiram inúmeros mitos sobre ele, como por exemplo que tinha uma coxa dourada. Os seguidores nunca utilizavam seu nome, referindo-se a ele como aquele homem, reclamando autoridade para suas declarações proclamando, aquele homem assim o diz. Ipse dicit. Tanto a arrogância como o fervor místico de Pitágoras e dos seus discípulos parecem ter ofendido os vizinhos italianos, tal como já tinham ofendido os habitantes de Samos, e, poucos anos depois, os filosofocratas foram expulsos de Croton, atual Calábria. Pitágoras mudou-se para uma cidade próxima, na Baía de Tarento, onde, segundo se diz, se deixou morrer de fome por volta do ano 500 a.C. Os contemporâneos de Pitágoras atribuem-lhe inúmeras crenças místicas. Por exemplo, dizia lembrar-se de habitar os corpos de 4 homens que tinham vivido antes do seu tempo. Um era o soldado que, na Ilíada, ferira Patroclo, o amigo de Aquiles, a tal ponto que Heitor conseguiu matá-lo. Pitágoras acreditava na transmigração das almas, uma doutrina que poderá ter aprendido com os egípcios e parece ter transmitido a Platão. Copérnico, o astrônomo medieval, dizia ter recebido de Pitágoras a ideia do sistema copernicano, embora não se saiba o que Pitágoras pensava sobre a disposição do sistema solar. Pitágoras é também, ao que parece, o inventor do conceito da música das esferas, o qual se coadunava com seu pensamento geral sobre matemática. Um dia, segundo diz a lenda, sentado com um instrumento musical no colo, Pitágoras percebeu que as divisões de uma corda esticada que produzia harmonias poderiam ser descritas em termos de razão simples entre pares de números, a saber, 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 4. Hoje em dia, representamos esta relação como 1 2, 2 3 e 3 4. Este fato extraordinário espantou Pitágoras, que adorava música, pois pareceu-lhe extremamente bizarro que existisse uma ligação entre números, por um lado, e as notas de uma corda, por outro, que pudesse levar o espectador às lágrimas ou exaltar-lhe o espírito. Enquanto refletia nesta estranha relação, Pitágoras começou a sentir que os números talvez tivessem uma influência ainda maior sobre as coisas materiais. Ele e os discípulos em breve chegaram à conclusão de que as coisas são números e os números são coisas. Assim se descobriu a relação íntima entre a matemática e o mundo material, que até hoje inspira e confunde os pensadores. Talvez o próprio Pitágoras não tenha entendido muito bem o que dizia quando tentou descrever o mundo exterior em termos matemáticos. Muito do que disse tinha um sentido místico, se é que tinha algum sentido. Por exemplo, imagina-se que tenha pensado que o 10 é o número da justiça, pois os números 4,
3, 2 e 1, quando dispostos em triângulo, somam 10. Mas seu conceito original, de que existe algo no mundo real que é inteligível em termos matemáticos, e talvez apenas em termos matemáticos, é um dos maiores avanços na história do pensamento humano. Poucas foram as ideias tão frutuosas. Após a morte de Pitágoras, os discípulos, apesar de serem perseguidos de uma cidade para outra devido às inclinações políticas, continuaram as pesquisas matemáticas, atribuindo ao mestre o mérito póstumo por todas as suas importantes descobertas. Uma dessas descobertas foi a prova do chamado Teorema de Pitágoras, que diz que num triângulo retângulo, o quadrado do lado oposto ao ângulo reto, a hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Por exemplo, se os lados de um triângulo retângulo forem 3, 4 e 5, então 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, é igual a 5 ao quadrado, 25. Uma vez que qualquer triângulo inscrito no diâmetro de um círculo é um triângulo retângulo, outro teorema demonstrado pela primeira vez pelos pitagóricos, e uma vez que esses triângulos em semicírculos são a base da trigonometria, o Teorema de Pitágoras é uma das mais úteis verdades matemáticas. As pesquisas matemáticas pitagóricas terminaram por volta de meados do século IV a.C. A Irmandade nunca perdeu a sua característica ofensiva e acabou por ser eliminada. Fato ainda mais importante, segundo nosso ponto de vista, é que as pesquisas pararam porque os pitagóricos, no curso do seu trabalho, acabaram por se deparar com um problema tão difícil e, segundo acreditavam, tão perigoso, que não descobriram como resolvê-lo. O problema é o seguinte: nem todos os triângulos retângulos são como o exemplo dado acima, em que os três lados são todos números inteiros. Na verdade, os triângulos retângulos com três lados integrais são raros. A grande maioria dos triângulos retângulos, mesmo aqueles em que os dois lados que se unem no ângulo reto são integrais, não têm uma hipotenusa integral. Tal como os pitagóricos descobriram, o mais simples dos triângulos apresenta um problema. Imaginemos um triângulo retângulo cujos lados menores são ambos 1. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 igual a 1, e a soma de 1 ao quadrado com 1 ao quadrado é 2. 1 mais 1 igual a 2. Mas 2 não é um número quadrado, ou seja, não há número inteiro que, quando multiplicado por si próprio, seja igual a 2. Tal como os pitagóricos descobriram, a raiz quadrada de 2, o tal número que, quando multiplicado por si próprio, é igual a 2, é um número muito estranho. Perceberam que a raiz quadrada de 2 não é um número racional, ou seja, não pode ser expresso como razão entre dois números inteiros. Por vezes, os números racionais são chamados frações, como 2, 3 ou 4, 17. Assim, se a raiz quadrada de 2 não é um número racional, terá de ser um número irracional. E isso, para os pitagóricos, era uma noção assustadora, porque ficaram assustados, devido à suposição original de que os números eram coisas e as coisas eram números, e também devido ao conceito de Tales, que se encontrava por trás de todas as pesquisas dos pitagóricos, nomeadamente que o mundo é inteligível para a mente humana. Mas o poder da mente humana é a razão, é a racionalidade do homem. Se o mundo é irracional, ou se contém coisas irracionais, nesse caso ou Tales ou Pitágoras estão errados. E, se ambos estiverem corretos, terá de haver no homem uma irracionalidade equivalente que corresponda à irracionalidade da natureza. Mas como poderá a falta de razão conhecer alguma coisa, quanto mais conhecer o mundo? A favor dos pesquisadores pitagóricos pode-se dizer que não negaram o que tinham descoberto. Enfrentaram-no e admitiram que de algum modo teria de haver um desequilíbrio profundo. Foi preciso coragem. Mesmo assim, não foi suficiente para avançarem e resolverem a questão. O grande problema era a sua crença mística de que as coisas, incluindo o próprio mundo, não passavam de números. Uma coisa não é apenas um número. Mesmo que uma coisa real, a relação entre o lado e a diagonal de um quadrado, por exemplo, só possa ser descrita através de um número irracional, não quer dizer que a coisa seja ela própria irracional, no sentido de ser absurda a ponto de não poder ser explicada ou entendida a ponto já não nos sentimos assustados pelo problema que os pitagóricos não conseguiram resolver.
Agora entendemos que os números têm uma existência diferente das coisas, mesmo que os números e as coisas continuem a manifestar a relação íntima que os pitagóricos reconheceram pela primeira vez. Hoje em dia, utilizamos números ainda mais arcanos do que os números irracionais que os pitagóricos descobriram. Os números irracionais não são, de todo, assustadores. Cada um, e o que se segue vai ser um pouco técnico, é a raiz de uma equação algébrica com coeficientes inteiros. Mas existe uma quantidade infinita de números que nem sequer isso são. Alguns são muito famosos, como por exemplo vírgula, que é a relação entre duas coisas tão simples como a circunferência e o diâmetro de um círculo. E depois existem os números imaginários, compostos por duas partes, a mais b, sendo que b são números reais e a raiz quadrada de -1, ou seja, o número que quando multiplicado por si próprio dá -1. Existem também muitos graus e níveis de números que cedem àqueles em complexidade e, tal como diriam os matemáticos, em beleza. Os pitagóricos podem ter desconfiado que os números irracionais não existiam no mundo real. Mas, se era assim, onde existiriam? Seriam estes números bizarros e perigosos uma porta de entrada para o caos que os gregos sempre tinham receado? Seriam sinais ou símbolos de deuses desconhecidos e maléficos? Estas crenças podem explicar o motivo por que os pitagóricos, bem como outros matemáticos gregos, deixaram de pensar na matemática de uma forma criativa por volta de meados do século IV a.C. Euclides compilou seus Elementos de Geometria por volta de 300 a.C., e este manual grandioso, quase tão famoso quanto a Bíblia, continuou a ser utilizado até os nossos dias em grande parte das escolas ocidentais. Mas Euclides não era um teórico matemático original, embora tivesse sido um professor incomparável. Trabalhos originais continuaram a ser feitos em mecânica, astronomia e outros campos da matemática, mas o grande impulso criativo acabara por se desvanecer. Na história recente ocorreram interrupções semelhantes do trabalho científico, ou pelo menos este foi ameaçado. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas, tanto cientistas como leigos, insistiram que não se devia continuar a pesquisar a energia atômica, em virtude do perigo que a pesquisa poderia representar para toda a vida na Terra. No nosso tempo, pede-se aos biotecnólogos que abandonem as experiências em engenharia genética. Apesar do perigo envolvido, em nenhum destes casos se deu uma verdadeira interrupção da pesquisa. Seremos mais corajosos do que os pitagóricos? Talvez. Ou seremos mais imprudentes? A descoberta da teoria atômica. Demócrito nasceu por volta de 460 a.C., em Abdera, uma pequena cidade no extremo sudoeste da Trácia, a poucos quilômetros da fronteira com a Macedônia. O pai era abastado e disse ter recebido Xerxes, o imperador persa, quando o exército persa atravessara a Trácia, 20 anos antes do nascimento de Demócrito. Quando o pai morreu, deixando 3 filhos, a fortuna foi dividida em 3 partes: terras, construções e dinheiro. O dinheiro era a menor parte, mas Demócrito escolheu-a, pois queria liberdade para viajar. Com os 100 talentos da herança, Demócrito partiu para ver o mundo. Viajou primeiro para o Egito, onde aprendeu geometria com os sacerdotes. Foi para a Pérsia, a fim de estudar com os mestres caldeus, tendo depois atravessado o que é agora o Paquistão até a Índia, onde visitou os gimnosofistas, filósofos hindus ascetas que andavam nus e se dedicavam à contemplação mística. Regressou à Grécia pela Etiópia e pelo Egito, até chegar, segundo dizem, a Atenas. Desprezou a grande cidade, talvez por ela também o ter desprezado. Viveu até uma idade avançada e, embora tenha ficado cego, continuou bem disposto. Considerava a boa disposição um bem importante. Regressou à Abdera dos últimos anos de vida. Tinha gasto toda a fortuna, mas leu um dos seus livros à Assembleia dos Principais Cidadãos. Após o que o conselho lhe concedeu mais 100 talentos. Por rir de tudo, incluindo de si mesmo, é conhecido como filósofo do riso. Supõe-se que Demócrito escreveu cerca de 70 livros, que abordaram uma vasta série de temas, da ética à matemática, da física à música, da literatura à medicina, à história e às profecias. É uma pena que nenhum tenha sobrevivido. Segundo Aristóxeno, que viveu um século mais tarde,
Platão quis queimar todos os livros de Demócrito, mas foi dissuadido pelos discípulos, que frisaram que os livros já estavam tão amplamente distribuídos que queimá-los não serviria de nada. Chegaram até nós centenas de páginas dos diálogos de Platão, nenhuma página completa dos escritos de Demócrito. Tal como todos os pensadores gregos da altura, Demócrito sentia-se fascinado pelo problema de Tales e desenvolveu uma solução reveladora do talento excepcional do seu pensamento. Demócrito acreditava que tudo o que era material era composto por um número finito de partículas discretas, ou átomos, tal como lhes chamava, cuja união e subsequente separação explicavam o surgimento e o desaparecimento das coisas. Os átomos, dizia, são infinitos em número e eternos. Deslocam-se, segundo um movimento necessário, no vazio, a que chamaríamos espaço. O vazio é o princípio do não ser. Os átomos o do ser. Existe um número finito de tipos diferentes de átomos, redondos e lisos, por exemplo, a partir dos quais se faz a água, que desliza e passa sobre si própria devido à forma dos seus átomos. Outros possuem ganchos e irregularidades que lhes permitem ligar-se entre si para fazerem coisas pesadas como ferro ou ouro. Se o universo fosse finito em sua extensão, um número infinito de átomos, por menor que fosse cada um, iria enchê-lo por completo. Tendo consciência deste fato e sabendo também que não vemos um universo repleto de matéria, Demócrito avançou o conceito de um universo infinito, onde existem muitos outros mundos como o nosso. Na verdade, segundo Demócrito, existe um número infinito de mundos, sendo que pelo menos um deles, e talvez mais do que um, é uma cópia exata do nosso, com pessoas como nós. O conceito de um universo infinito contendo inúmeros mundos diferentes foi também aceito por outros pensadores, incluindo Friedrich Nietzsche. Poucos foram os fragmentos de Demócrito que sobreviveram. Um deles é famoso por ter sido citado com frequência por críticos posteriores da sua teoria atômica. Numa passagem dos seus escritos, apresenta seu intelecto numa espécie de concurso dialético com os sentidos. Intelecto. Dizem que temos cor, que temos o doce, que temos o amargo. Na verdade temos apenas átomos e o vazio. Sentidos. Pobre intelecto, esperas derrotar-nos quando é em nós que vens buscar as tuas provas. A tua vitória é a tua derrota. Fragmento D 125. O mundo dos átomos e o vazio são incolores, frios, sem qualidades. Assim tem de ser. No entanto, todas as provas da sua existência negam tal fato. Que tipo de loucura é esta? É ciência. É pensar no mundo à maneira dos gregos. A intuição de Demócrito de que na base de todas as coisas materiais não existe nada além de átomos e do vazio acabou por ser confirmada triunfalmente. Ao mesmo tempo, é também indubitável que a base do nosso pensamento é a informação que nos é transmitida pelos sentidos. A tensão mental provocada por esta antinomia, tal como o filósofo alemão Immanuel Kant, 1724-1804, lhe chamou, é talvez a fonte de muita da nossa energia intelectual. Quais foram os princípios mais importantes do atomismo de Demócrito? A maioria era espantosamente moderna. Primeiro, os átomos eram pequenos ao ponto de serem invisíveis. Eram todos do mesmo material, ou natureza, mas haviam sem fim de formas e tamanhos diferentes. Embora impermeáveis, Demócrito não sabia que os átomos podiam ser divididos, interagiam uns com os outros, agregando-se e aderindo, a fim de produzir a grande variedade de corpos que vemos. O espaço exterior aos átomos era vazio, um conceito que a grande maioria dos contemporâneos de Demócrito não conseguia aceitar. Segundo, os átomos estavam em movimento constante, em todas as direções, através do espaço vazio. No espaço vazio não há em cima ou embaixo, à frente ou atrás, disse Demócrito. Assim, em termos modernos o espaço vazio era isotrópico, um conceito sofisticado. Terceiro, o movimento contínuo dos átomos era inerente. Possuíam o que chamaríamos massa de inércia. Além de ser mais um conceito intelectual espantoso, a noção de que os átomos se moviam ininterruptamente sem que fossem empurrados não era aceitável para Aristóteles, nem para outros. Apenas os corpos celestes, pensava Aristóteles, se movem por si próprios, pois eram divinos.
A recusa de Aristóteles e de seus seguidores influentes em aceitar a lei da inércia foi durante 2000 anos um obstáculo ao desenvolvimento da física. 4. O peso ou gravidade não era uma propriedade dos átomos, nem sequer dos agregados resultantes. Aqui, Demócrito enganou-se redondamente. Ainda não se chegou a acordo sobre se Demócrito estava certo ou errado no que diz respeito a um quinto ponto. O filósofo defendia que a alma é ar, uma vez que o ar é imaterial, e por isso mesmo feito de átomos, também a alma terá de ser. Todas as palavras antigas para alma significavam originalmente ar, psique, spiritus, anima. Até aqui, tudo bem. Mas será aceitável sustentar que a alma, ou a mente, é imaterial? Se for uma coisa física, como as pedras ou a água, tem de ser determinada por leis físicas, não pode ser livre. Mas como podemos dizer que a alma, ou a mente, ou a vontade não são livres? Estamos mais certos da nossa liberdade do que de outra coisa qualquer. A nossa liberdade de levantar ou não um dedo, de andar para frente em vez de para trás, de nos levantarmos de manhã ou de ficarmos na cama. Se aceitarmos o conceito de uma mente e de uma alma determinadas e materiais, somos confrontados com o absurdo da moralidade, pois se não somos livres de agir como desejamos, como podemos ser responsáveis pelos nossos atos? Mais uma vez temos uma antinomia. Podemos aceitar a suposição de Demócrito de que pelo menos os nossos corpos, incluindo o ar que respiramos, fazem parte do universo material, o que podemos compreender partindo do princípio de que é constituído por átomos e pelo vácuo. No entanto, não podemos aceitar que as nossas mentes, almas e vontades sejam materiais e pertençam a esse mundo. Até mesmo os pensadores intrépidos que afirmam aceitar esta teoria não agem como tal. Podem negar a liberdade inata dos outros, mas comportam-se como se acreditassem na sua. Também a tensão desenvolvida por esta antinomia veio a revelar-se profícua ao longo dos séculos. Contudo, o conceito de que a alma era material foi de tal forma inaceitável tanto para os aristotélicos como para os cristãos que, durante quase 2 milênios, a hipótese atômica veio a enfraquecer. O problema de Tales, a solução final. Se os 70 livros de Demócrito tivessem sobrevivido, viria o seu autor a ser tão famoso como Aristóteles. Será que os diálogos de Platão, que sobreviveram, seriam preteridos em favor dos de Demócrito? É interessante especular sobre isso. Por que pereceram os livros de Demócrito? Será que foi por estarem errados ou serem desinteressantes? Por que sobreviveram os de Platão e Aristóteles? Será que foi por serem melhores e mais verdadeiros? Ou será que Demócrito acreditava em algo que era tão ofensivo, e talvez até perigoso, que a sua reputação teve de ser arruinada, com uma consequente destruição dos seus livros? No que diz respeito a Platão, não é muito difícil perceber por que razão poderia ter desejado queimá-los. O mestre de Platão, Sócrates, não se interessava pela investigação científica, preocupando-se apenas com a ética e com a política. Nem sequer gostava de estar no campo, pois aí encontrava-se próximo demais da natureza e havia poucas pessoas com quem sobre quem conversar. Platão herdou este preconceito elementar contra o estudo sistemático do mundo material e acrescentou-lhe uma espécie de desprezo pela própria matéria. Tal como todos os gregos, estava mais interessado no que se encontrava subjacente à matéria, o que acreditava ser imaterial e não material, as formas, como ele as designava, de coisas como mesas, felinos e homens, bem como das coisas a que chamamos bom, verdadeiro e belo. O que é partilhado por todas as coisas a que chamamos felinos. É a felinidade, dizia Platão, uma forma. A felinidade não é material, embora todos os felinos sejam seres materiais. O que é partilhado por todas as coisas que são boas, em virtude do que lhes chamamos boas. E a bondade, outra forma mais elevada. Também ela é imaterial, embora muitas coisas boas possam ser materiais. Aqui estava outra solução, atualizada e altamente sofisticada, do problema colocado por Tales. A partir de um ponto de vista filosófico, a solução veio a revelar-se magnífica, e poucas modificações foram necessárias. Do ponto de vista científico, era inútil. Aristóteles, aluno de Platão, reconheceu uma falta de equilíbrio na solução de Platão para o problema de Tales. Corrigiu-a numa série de deslumbrantes golpes metafísicos. A matéria,
disse Aristóteles, é potencialidade pura. Ainda não é nada, mas possui a capacidade de ser qualquer coisa. A forma é aquilo em que a matéria se torna, quando se torna algo. Tanto a matéria como a forma são necessárias para a existência de qualquer coisa. A matéria a ser aqui acunhada pela forma, quando considerado somente como matéria, que é diferente do tipo de coisa material que conhecemos no mundo. Um ser humano não existe, ainda. É apenas potencialmente ele próprio. Considerado enquanto uma forma, ele é inteligível, coisa que a matéria não é, porque não é, mas apenas a um nível abstrato. Ele não passa de um conjunto de descritores, de medidas, de coordenadas, ou de predicados. Como Aristóteles diria, ele ainda não respira, nem teme, nem ama. A matéria e a forma têm de se unir para fazer com que ele, ou qualquer coisa real, exista. Aristóteles pensava que, no caso de um ser vivo, como um gato ou um homem, a mãe contribuía para a matéria, o pai para a forma. Esta era mais uma razão, se é que era necessária mais uma aos antigos, para provar a inferioridade do sexo feminino. De acordo com a perspectiva de Aristóteles, nem a matéria nem a forma existiam por si só. Discordava de Platão acerca do último ponto, pois Platão tinha proposto a existência independente das formas. Assim, o mundo que Aristóteles nos ensinou a compreender e sobre o qual nos ensinou a filosofar é o mundo que vemos. Encontra-se repleto de objetos reais a que ele chamou substâncias, possuindo estas um aspecto potencial, que lhes permite mudar, e um aspecto formal ou essencial, que as torna inteligíveis e nos permite compreendê-las. Compreendemos as formas das coisas, não as coisas em si, uma vez que as formas podem estar na nossa mente, bem como nas coisas, enquanto as coisas em si não estão na nossa mente. Neste sentido, Aristóteles diz, numa frase famosa, o conhecedor é uno com a coisa conhecida. Aqui estava uma solução ainda mais sofisticada para o problema de Tales, do ponto de vista filosófico, e a derradeira solução, ninguém a aperfeiçoou desde aí. No entanto, a partir da perspectiva da ciência, havia algumas interrogações sobre se a teoria funcionaria. Aristóteles não era antimatéria, como Platão. Não aceitava um mundo de ciências e materiais, ou formas, flutuando sobre as nossas cabeças. Para Aristóteles, as coisas reais eram coisas reais, e não havia mais nada. Contudo, o conceito de matéria como potencialidade por aí, como tal, não tendo qualquer existência real, podia originar problemas. E os átomos de Demócrito eram matéria ou matéria? Aristóteles não se deixou-nos a tarefa de nos debatermos com o problema. Verdade moral e interesse político. Sócrates, Platão e Aristóteles foram mais do que meros ontologistas, peritos no ser. Tinham algo a dizer sobre tudo, não apenas sobre a forma e a matéria. É o momento de apresentá-los, junto com seu grande antecessor e professor, Sócrates. Sócrates nasceu em Atenas, por volta de 470 a.C. Serviu com distinção como soldado de infantaria durante a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta e, segundo Platão, salvou a vida do general ateniense Alcibíades. Sócrates era um sofista, ou professor de filosofia, mas, ao contrário dos outros sofistas, recusava-se a aceitar dinheiro pelos seus ensinamentos. Em vez disso, afirmava que nada sabia e passava o tempo a questionar os concidadãos, e em especial os sofistas profissionais, que diziam saber. Se ele próprio não sabia nada com certeza, sabia bem argumentar e fazer perguntas difíceis. Na verdade, enquanto filósofo, quase podemos dizer que descobriu todas as perguntas difíceis que podem ser feitas. Sua vida de interrogações não o deixou bem visto aos olhos de muitos atenienses e, em 399, foi acusado de impiedade e de corromper os jovens, que gostavam de ouvi-lo questionar os mais velhos e apreciavam o desconforto por ele produzido. Foi considerado culpado por uma maioria de votos dos jurados e forçado a beber uma poção fatal, feita a partir de cicuta. Sócrates não escreveu nada, mas muitas ações de sua vida e, em especial, muitas conversas que teve com homens e sofistas eminentes do seu tempo são relatadas nos diálogos de Platão. Platão, filho de uma família ilustre, nasceu em Atenas em 427 ou 428 a.C. Depois da execução de Sócrates,
refugiou-se em Mégara com outros socráticos, passando depois a viajar por anos pela Grécia. Durante esse tempo, tornou-se amigo de Dion, o tirano de Siracusa, a quem tentou instruir em filosofia, esperando transformá-lo em rei filósofo. Fundou a academia em Atenas em 387, com o objetivo de conduzir uma pesquisa sistemática em filosofia e matemática, mantendo-se como seu presidente até o fim da vida. Escreveu diálogos que incluíam Sócrates como principal orador e outros em que um estranho ateniense assume o papel principal. É tentador presumir que este seria a representação do próprio Platão, mas, na verdade, é difícil, se não impossível, distinguir entre o pensamento de Sócrates e o de Platão. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Desde então, foi com frequência chamado estagirita. Foi enviado para a Academia de Atenas em 367 e passou 20 anos como o mais famoso aluno de Platão, e, sem dúvida, como seu contraponto, pois os dois homens discordavam de muita coisa. Com a morte de Platão em 348 ou 347, Aristóteles deixou Atenas e viajou durante 12 anos, fundando novas academias em várias cidades e casando com a filha de um rei. Ao regressar à Macedônia, passou 3 anos como tutor de Alexandre, filho do rei Filipe. Criou o Liceu, em Atenas, em 355. Essa escola, ao contrário da academia, dedicava-se ao trabalho científico. Alexandre morreu em 323 e surgiu um movimento anti-alexandrino em Atenas. Enquanto o antigo professor do herói morto, Aristóteles era suspeito, dizendo que não era próprio que 2 filósofos fossem mortos pelos atenienses. Aristóteles retirou-se para Calcis, onde viria a morrer, em 322. Aristóteles ensinou-nos a raciocinar sobre o mundo que vemos e conhecemos. Inventou a ciência da lógica, que engloba-se as regras do pensamento, tal como a gramática engloba as regras da fala e da escrita. Sua contribuição não ficou por aí. Inventou também o conceito da divisão das ciências em campos distinguidos pelos temas e pelos métodos, e fez muitas observações úteis sobre as coisas naturais, tais como os peixes, os homens e as estrelas. Apesar do interesse profundo por ciência natural, a qual chamaria filosofia natural, Aristóteles partilhava com Platão, do mesmo modo que este partilhava com Aristóteles, um interesse e um fascínio descomedido pela política e pela moralidade. Nenhum deles alguma vez questionou a noção de que o ser mais importante do mundo é o homem, a humanidade enquanto conceito abstrato, pois concordavam que apenas os homens possuem almas racionais. Os homens verdadeiros também, pois temos de viver com eles e a nossa felicidade ou miséria dependem da forma como fazemos. No caso de Sócrates e de Platão, verdade seja dita, homem incluía todos os seres humanos, mesmo as mulheres, mesmo os estrangeiros, até mesmo, talvez, os escravos. No caso de Aristóteles, o termo deixava de ser abrangente. Os escravos eram inferiores, caso contrário não se teriam deixado escravizar. As mulheres eram inferiores, caso contrário não seriam elas a gerir a casa e os homens a cidade-estado. Também os estrangeiros eram inferiores, pois não sabiam grego, nem como filosofar. Para Aristóteles, a inferioridade dos escravos e das mulheres era inata. Não tinha cura. Os estrangeiros podiam ser ensinados, mas isso era arriscado. Assim, Aristóteles avisou Alexandre para que não deixasse que seus generais casassem com bárbaras, para que o vírus da inferioridade não infectasse a raça superior. Com efeito, é triste ter de dizer que para Aristóteles quase todos eram inferiores, exceto os aristocratas gregos, cuja economia, e outros interesses, partilhava e entre os quais julgava merecer estar. No seu famoso livro Ética Nicômaco, Aristóteles chegou, após uma série de raciocínios brilhantes, a uma conclusão profundamente deficiente. A falácia do consequente Ética Nicômaco é sobre virtude e sua recompensa, que é a felicidade. Quem é virtuoso? Aquele, raramente aquela, que faz por hábito a escolha certa, não apenas de vez em quando, acidentalmente. Mas, o que são escolhas certas? São escolhas de ação, disse Aristóteles, caracterizadas por serem meios entre extremos. A coragem, por exemplo, é um meio. Fica entre os extremos da timidez e da impetuosidade.
Até aqui, tudo bem. Todavia, segundo reconheceu Aristóteles, a análise das ações em termos de meios e extremos é teórica e de pouco valor prático. Uma forma mais adequada de identificar escolhas habituais que devem ser virtuosas é observar as ações de um homem virtuoso. As escolhas corretas são as feitas por um homem bom. Este é o que faz as escolhas certas. A circularidade do raciocínio é divertida, até que refletimos sobre as consequências. Tal circularidade no raciocínio sobrevive nos nossos dias. Quando alguém defende que as mulheres, ou os negros, ou os homossexuais, ou os hispânicos, ou os pobres, ou os nativos, seja quem for, são tratados como inferiores porque são inferiores, está pensando da mesma forma. Existe um nome para este tipo de erro lógico, dado pelo próprio Aristóteles, a falácia do consequente. Também funciona ao contrário. Alguém é tratado como superior porque é superior. A justiça impera. Aquilo que temos, merecemos. O que os outros não têm, não merecem. Muitas vezes utiliza-se a falácia do consequente para determinar o ingresso em clubes. Este indivíduo pertence. Aquela pessoa não. Os bons rapazes são bons porque fazem, pensam e sentem o que é correto. O correto é aquilo que os bons rapazes fazem, pensam e sentem. No grande diálogo de Platão sobre a justiça, a república, ele defendeu a tese de que os governantes apenas merecem governar se tiverem sido submetidos a uma educação intensiva e abrangente, tornando-se, assim, filósofos. Até que os filósofos sejam reis, ou até que os reis e príncipes deste mundo tenham o espírito e o poder da filosofia, e até que a grandeza política e a sabedoria se encontrem, e até que a natureza dos plebeus que perseguem uma até a exclusão da outra seja forçada a se retirar. As cidades nunca se livrarão dos seus males. Não, nem a raça humana, segundo creio. Aqui, quem fala é Sócrates. O filósofo prossegue, dizendo que até essa altura, a humanidade terá de se contentar com uma espécie de sombra da justiça, caracterizada por uma mentira real que diz que aqueles que governam merecem fazê-lo, e que aqueles que são governados também o merecem. Existe uma ironia profunda na tese que já tínhamos encontrado no capítulo anterior com outra roupagem. Confúcio, que viveu no mesmo tempo que Sócrates, embora nunca devessem ter ouvido falar um do outro, também proclamara que apenas aqueles que merecem a liderança deveriam exercê-la. A um nível superficial, tal meritocracia é igual à aristocracia de Sócrates. Contudo, existe uma diferença subjacente de grande importância. A implicação da doutrina confuciana é a de que os homens são inerentemente desiguais e a sua desigualdade manifesta-se através da maior ou menor compreensão de certos textos escritos. No caso de Sócrates, existe a séria dúvida sobre se os homens eram inerentemente desiguais. Pelo menos, temos a certeza de que Sócrates acreditava que não havia forma de dizer se um homem, ou mulher, também disso ele tinha certeza, era superior ou inferior a outro, antes de uma série de exames baseados na oportunidade exatamente igual de aprendizagem. Qualquer superioridade manifestada nesses exames, que imaginamos terem sido justos, seria então baseada no mérito, mas este não era considerado inato. Um desempenho superior poderia basear-se num esforço acrescido, bem como numa maior competência ou inteligência inatas. Que importância teria isso? O fim em vista era obter governantes que soubessem como governar bem. Nada mais detinha a mesma importância. A forma como conseguiam chegar a tais conhecimentos, quer fosse por trabalharem com mais afinco, quer fosse por serem mais inteligentes, pouco interessava. Em resumo, para Sócrates existia uma qualidade subjacente à espécie humana. Todos os homens e mulheres eram iguais, pelo menos até que provassem o contrário. Para uma pessoa que vivesse no século V a.C. isso era algo maravilhoso em que acreditar. A ironia da doutrina da mentira real consistia na crença de Sócrates de que a igualdade subjacente não devia ser usada para justificar a democracia direta. Ou seja, segundo Sócrates, mesmo sendo todos os homens e mulheres iguais, nem todos são igualmente qualificados para governar. Se assim era, o Estado deveria espalhar a doutrina de que nem todos são iguais, a fim de se obterem governantes capazes. Segundo pensava, a maioria das pessoas não aceitaria os governantes, a não ser que julgassem que eram inerentemente superiores.
A passagem citada sobre o rei filósofo é famosa. Em outra passagem de A República, nem de longe tão famosa, Sócrates refere-se ao tipo de sociedade na qual a igualdade humana, que o filósofo acreditava ser a verdadeira condição do homem, poderia ser reconhecida publicamente. Sócrates procura o significado de justiça, algo que admite ser difícil de encontrar. Propõe então tentar localizá-lo num estado, onde o sentido de justiça seja maior e mais visível do que num ser humano individual. E assim começa a sua busca, que vem a revelar-se muito longa, descrevendo um tipo de estado muito simples. Eis a forma como os homens e as mulheres viverão nele. Não produzirão cereais, vinho, roupa e sapatos e não construirão casas para si. E quando estiverem alojados, trabalharão, no verão, despidos e descalços, mas no inverno com bastante roupa e calçados. Irão alimentar-se de cevada e farinha de trigo, vão assá-las e amassá-las, farão bolos e pães. Estes serão servidos num tapete de junco, ou sobre folhas limpas, e irão recostar-se em camas cobertas de murto ou teixo. E eles e seus filhos celebrarão, beberão o vinho que fabricaram, com grinaldas na cabeça e cantando louvores aos deuses, sempre conversando alegremente entre si. E cuidarão para que as famílias não excedam os seus meios, sempre atentos à pobreza e à guerra. Glaucon, o jovem interlocutor de Sócrates neste ponto do diálogo, levanta uma objeção. Sim, Sócrates, diz, e se você estivesse provendo uma cidade de porcos, de que outra forma alimentaria os animais? Glaucon prossegue, insistindo em mais conforto do que o que é dado por Sócrates aos habitantes da pequena cidade ideal, onde espera encontrar justiça. Sócrates replica, a questão que me coloca é não só como se cria um Estado, mas como se cria um Estado luxuoso. Provavelmente não há mal nisso, pois em tal Estado seria mais fácil ver a forma como surgem a justiça e a injustiça. Ao longo do tempo, raras foram as vezes em que os críticos levaram Sócrates a sério na sua aparente preferência por uma cidade de porcos em vez de uma cidade febril, como o próprio comentaria mais tarde. Talvez estejam certos, pois Sócrates poderia não acreditar que os homens, organizados como estão, se satisfizessem com a vida simples da cidade dos porcos. Todavia, não duvido que ele a preferisse, em grande medida por em tal cidade não ser necessária uma mentira real. Ali todos são iguais e todos estão aptos a governar, pois ali o governo não exige uma perícia especial. Outro tipo de ironia surge quando a falácia do consequente de Aristóteles é aplicada à doutrina da mentira real. Quando tal acontece, a doutrina torna-se uma teoria de injustiça. Imaginemos que todos os homens e mulheres são iguais. Imaginemos também que alguns são governantes e outros governados e que este princípio é aceito porque os governados aceitam a mentira real. Segundo a falácia do consequente, isso é admitir que a mentira real não é mentira. Em outras palavras, certas pessoas, nomeadamente os governantes, são muito superiores, caso contrário não seriam governantes. De fato, Aristóteles permitiu que esta falácia ossigasse a verdade socrática da igualdade de todos os indivíduos, ou seja, defendeu que a mentira era a verdade. No Estado justo, segundo disse, os governantes mereceriam sê-lo devido à sua superioridade inata, não apenas devido à sua competência superior enquanto governantes. Se as pessoas que governam um Estado não o merecerem, nesse caso o próprio Estado é injusto e mau e deverá ser corrigido. Se todos os homens fossem amigos, não haveria necessidade de justiça, defendeu Aristóteles. Esta famosa declaração é um dos baluartes do argumento da necessidade de governo, pois é óbvio que os homens não são todos amigos, o que leva a que seja necessário um governo, o qual impõe a justiça sobre os homens. Mais uma vez, a declaração pode ser virada contra si própria e usada para maus propósitos. Pode significar, por exemplo, que os membros de um clube não precisam de regras para se orientar, apenas necessitam de regras que mantenham de fora os outros, aqueles que não se enquadram. A justiça é necessária apenas quando lidamos com os outros, normalmente inferiores. A justiça ajuda a mantê-los no seu lugar. Estou sendo duro para com Aristóteles, mas não sem razão. Sua grandeza enquanto filósofo e protocientista é inegável, mas seus erros tiveram efeitos nefastos duradouros. As doutrinas de inferioridade natural e de inferioridade feminina,
respectivamente, justificaram, ou ajudaram a justificar, o escravagismo e a desigualdade entre sexos até os nossos dias. Sua grande autoridade também ajudou a defender a tirania. Em nome do despotismo benevolente, a doutrina de inferioridade étnica ajudou a defender o racismo. Todos estes erros, pois é disso que se trata, poderiam ter perdurado sem Aristóteles, mas teria sido mais difícil justificá-los. As irônicas confusões socráticas sobre a mentira real ainda nos acompanham. Consideremos a seguinte questão. Quando entramos na cabine de voto para registrar nossa escolha para o próximo dirigente do país, escolhemos o homem ou mulher que acreditamos ser a melhor pessoa ou aquele que deverá ser o melhor governante? Ou para nós não haverá diferença quanto a estes dois fatores? Talvez devesse haver. Consegue imaginar alguma circunstância em que um homem ou mulher pior, não exatamente mau, mas apenas um homem ou mulher que não seja tão bom como o outro candidato, seria melhor governante? Será virtude, enquanto tal, uma habilitação para a liderança ou para o governo? É claro que a virtude é importante, mas será assim tão determinante? E o conhecimento e a experiência? Será que também não são importantes? Você acredita, tal como Sócrates, que todos os homens e mulheres são iguais enquanto seres humanos? Mas será que isso significa que se encontram igualmente habilitados a ser líderes? Algumas das cidades-estados gregas agiram levando em consideração esta última suposição. Escolhiam os governantes à sorte, com base na noção de que não existem habilitações especiais para o governo de iguais sobre iguais. Ao mesmo tempo, reduziram para alguns meses o tempo que um indivíduo poderia governar, talvez partindo do princípio de que ninguém consegue fazer grande estrago em tão pouco tempo. Este tipo de democracia enfurecia Sócrates. Ele frisou que, para todo o resto, escolhemos pessoas pela sua experiência e seus conhecimentos: os generais, os médicos e advogados, os treinadores de cavalos, os construtores e os sapateiros. Mas escolhemos os nossos líderes à sorte. Que insanidade! Grécia versus Pérsia. O conflito proveitoso. A Grécia era um país pequeno, relativamente despovoado e remoto nos arredores da civilização, que consistia numa série de cidades-estados que tinham em comum a língua, a religião e uma grande tendência para litígios. Esta última característica levava com frequência a disputas e tornava difícil criar uma unidade política e ainda mais difícil mantê-la. O Império Persa, que os gregos recearam e também admiraram durante tanto tempo e finalmente conquistaram com Alexandre, o Grande, surgiu nos espaços abertos da Ásia Central, no século VII a.C. cristã. Organizado em primeiro lugar pelos medos, em breve era dominado pelos persas de Ciro, o Grande, a partir de 550 a.C., e de Dario, o Grande, a partir de 520 a.C. Na sua maior extensão, com Xerxes, reinou entre 486 a 465 a.C., sucessor de Dario. O império rivalizava em dimensão com o domínio romano posterior, estendendo-se para o ocidente desde a Índia pelas terras abaixo dos mares Cáspio e Negro até a costa oriental do Mediterrâneo, incluindo o Egito e a Trácia. Suas maiores cidades, unidas pela famosa Estrada Real, eram Sardes, Nínive, Babilônia e Susa. A leste de Susa ficava Persépolis, um vasto monumento religioso, o qual, mesmo não sendo a capital política do império, era seu centro espiritual. Pela sua beleza austera e grandiosidade, Persépolis era uma das maravilhas do mundo. A norte ficavam as terras dos citas, que os persas nunca conquistaram, nem os romanos. O inabitável deserto da Arábia estendia-se a sul. A oeste estava a pequena, agreste e pobre península habitada pelos macedônios e pelos gregos. Para Dario, parecia ao mesmo tempo inevitável e simples alargar o poder persa àqueles estrangeiros incômodos que se recusavam a venerar o grande rei e que gostavam de organizar suas cidades naquilo a que chamavam democracias, ou seja, minúsculas cidades-estados governadas pelo demos, o povo. O primeiro ataque persa organizado contra a Grécia ocorreu em 490 a.C., quando um exército persa foi derrotado na famosa Batalha de Maratona pelos gregos liderados por Milcíades. Espantados, os persas retiraram-se durante 10 anos, regressando em 480 a.C., sob a liderança pessoal do novo rei, Xerxes.
com um exército muito maior e uma frota poderosa. Os espartanos atrasaram heroicamente as forças terrestres nas Termópilas, mas não conseguiram detê-las. O exército continuou a avançar, investiu sobre Atenas, tomou e incendiou a cidadela no dia 21 de setembro de 480 e preparou-se para conquistar o resto da Grécia. Mas a marinha persa foi encurralada e destruída em Salamina por uma frota ateniense comandada por Temístocles, 29 de setembro, e um exército grego misto deteve as forças terrestres persas numa grande batalha em Plateia, 27 de agosto de 479. Antes disso, Xerxes, perturbado ou apenas enfadado com estes acontecimentos frustrantes, regressara ao seu luxuoso palácio de Susa e, ao longo de um século, os gregos puderam vangloriar-se e apreciar a vitória. Estavam certos em sentirem-se felizes, pois, graças ao seu engenho e coragem, a pequena e relativamente pobre nação de cidades-estados independentes derrotara o maior exército do mundo e afundara os navios da mais grandiosa de todas as marinhas. Como conseguiram fazê-lo? Os gregos lutavam pelo seu lar contra um invasor estrangeiro, o que é sempre uma vantagem. Vide os russos contra os franceses, em 1812, e contra os alemães, em 1941. Os próprios gregos perceberam outra diferença entre eles. Muitas vezes, os soldados e marinheiros persas tinham de ser enviados para combate à força de chicote. Nós somos livres, disseram os gregos. Nossa disciplina é a dos homens livres, com a possibilidade da escolha. Lutamos porque queremos e não por sermos obrigados a fazê-lo. E nunca nos renderemos, pois isso seria trair a nossa liberdade, que é o nosso bem mais precioso. Os persas também não desistiram, embora tenham deixado de enviar exércitos para a Grécia. Em vez disso, enviaram arqueiros persas, que eram moedas de ouro com um arqueiro numa das faces. O ouro persa foi bem sucedido, subornando ambos os lados, em diferentes ocasiões. Durante a Guerra do Peloponeso, o destrutivo conflito civil entre Atenas e Esparta e seus aliados, que durou, com tréguas intermitentes, de 431 a.C. a 404 a.C. No fim, Esparta derrotou Atenas, mas a vitória teve vida curta, pois seu envolvimento, ao longo do século seguinte, nas guerras civis persas na Jônia levou a sua derrota às mãos de outras forças gregas em um longo declínio. Assim, com a ajuda persa, tanto Atenas como Esparta foram destruídas. Mesmo a destruição destas cidades-estados não foi a palavra final no longo e amargo conflito entre os incômodos gregos e os determinados e poderosos persas. Alexandre, o Grande, o aluno macedônio de Aristóteles, herdou o trono da Macedônia em 336 a.C. Depois de consolidar seu poder na Grécia, partiu na primavera de 334 na sua famada expedição persa. O inverno de 334-335 testemunhou a conquista da Ásia Menor Ocidental, incluindo Mileto e Samos. Em julho de 332 invadiu a cidade insular de Tiro, onde obteve a mais famosa vitória. Ao longo dos meses seguintes, conquistou o Egito, deixando os gregos governando o país, até a conquista romana. 300 anos mais tarde, Cleópatra era grega e não egípcia. Em 330, depois de ter conquistado todas as cidades reais persas, Alexandre chegou a Persépolis, incendiando-a para simbolizar o fim da sua guerra de vingança pan-helênica. Ainda assim, de certa forma os persas tiveram a última palavra. Quando os reis e governantes de todas as nações longínquas do Império Persa viajavam até Susa, ou Persépolis, para prestar homenagem ao grande rei, o rei dos reis, como era chamado, prostravam-se diante dele, rastejando e desviando o olhar até alcançarem os seus pés. Os gregos chamavam a este ritual proskinesis, veneração. Fora grande o seu desprezo original por um povo que venerava um homem como se este fosse um deus. Quando Alexandre morreu, fora corrompido pela noção persa de grandeza, a qual implicava ser venerado como um deus. Assim, adotou o ritual de proskinesis, exigindo aos seguidores, até mesmo aos macedônios e gregos, que se prostrassem a seus pés. Os velhos guerreiros macedônios riram da nova exigência, e Alexandre, embaraçado, rapidamente abandonou o ritual. Mais tarde viria a matar o homem que riu primeiro,
Mas nada houve que revelasse de forma mais patética que se esquecera da noção de liberdade pessoal que o ajudara a subir ao trono. As guerras persas do início do século V a.C. foram uma inspiração para os gregos, especialmente os atenienses, os quais, antes das batalhas em Maratona e Salamina, eram um poder menor na Grécia, quando comparados com os espartanos. Os atenienses reconstruíram a Acrópole e o Partenon permanece há 23 séculos como um símbolo da vitória da liberdade sobre o despotismo imperial. Poetas cantaram as vitórias em versos dramáticos, tão inovadores e poderosos que, também eles, duraram milênios. E os dois historiadores, Heródoto e Tucídides, inventaram uma ciência nova e uma estrutura literária para recordar e tentar entender o que acontecera. A tragédia de Atenas Ésquilo, 525 a 465 a.C., merece ser citado como inventor do drama, pois disse que introduziu um segundo ator nas peças que eram representadas todos os anos em Atenas, em honra do deus Dionísio. Antes de Ésquilo, as peças consistiam em trocas em verso acima de tudo religiosas entre uma figura solitária que representava um deus, ou um herói, e um coro que representava o povo. A partir do momento em que passou a haver dois atores interagindo um com o outro, começou o verdadeiro drama. No início, o coro continuou a desempenhar um papel importante, mas, com o passar do tempo, este desapareceu e o fardo do desenvolvimento da ação e do pensamento foi totalmente assumido pelos atores. Assim continua a ser hoje em dia. Ésquilo lutou pelos gregos contra os persas na Batalha de Maratona. Este fato foi registrado numa lápide antiga. As peças não foram mencionadas. Estas obras encontram-se entre os grandes tesouros da antiguidade grega. Majestosas e magníficas, tratam no seu verso sublime dos problemas vetustos do conflito entre o homem e Deus. No seu maior trabalho sobrevivente, a trilogia sobre o herói Agamenon, a sua esposa assassina e o filho vingador Orestes, Ésquilo mostrou como a hibris de Agamenon levou à sua morte e aos lamentos infindáveis que lhe assolaram a casa. Perseguido por fúrias e condenado ao Hades. A justiça, disse Ésquilo, é o fumo da casa do homem comum. Os grandes são arrogantes, tal como fora Xerxes, e são vergados pela ira dos deuses. Sófocles, c. 496-406, acrescentou elementos valiosos ao drama trágico em desenvolvimento. Viu que não só os grandes, mas sim todos os homens, eram apanhados na mesma armadilha inexorável, forçados pela condição da sua vida a agir como se tivessem conhecimento do futuro, estavam fadados a sofrer, como o rei Édipo, porque não tinham esse conhecimento e não podiam, assim, evitar os erros que lhes trariam a ruína inevitável. Os versos do coro de Sófocles são magníficos pela sua graciosidade e beleza límpidas, mas as histórias que Sófocles contava, como bem sabia Aristóteles, o crítico, continham na sua breve duração um horror a que nenhum espectador conseguia fugir. Estes versos de Édipo em Colono dizem tudo. Não nascer ultrapassa a ideia e as palavras. O segundo melhor é ter visto a luz e depois regressar lesto para de onde se veio. Eurípides, 484 a 406 a.C., foi o terceiro e último dos grandes tragediógrafos atenienses do século V a.C. Não conseguiu ultrapassar Ésquilo nem Sófocles, mas viu o destino do drama no futuro e abriu-lhe o caminho. Ao trazer à terra os deuses e os heróis e ao torná-los meros mortais com a vaidade, a ganância, a ira, a inveja e o orgulho dos homens e mulheres comuns, apresentou quadros da vida humana que por vezes eram trágicos, por vezes quase cômicos, mas sempre inquestionavelmente reais. Tendo povoado suas peças com mulheres e escravos, mostrou aos atenienses, que se sentiam fascinados pela sua arte mas não gostavam dele, o que na verdade lhes ia no coração e na mente. Ésquilo morreu antes do início da Guerra do Peloponeso, mas Sófocles e Eurípides viveram-na, desde o início e quase até o fim. Ambos morreram em 406 a.C., 2 anos antes da derrota final ateniense. O sofrimento causado pela guerra, quer físico, quer moral, se apresenta particularmente em suas peças tardias, as quais são clamores ao céu negligente contra a injustiça, a crueldade e a insanidade da guerra, que devastaram o orgulho e o tesouro acumulados pelos gregos com a vitória sobre os persas meio século antes. Segundo a visão dos dramaturgos,
A tragédia de Atenas era a mesma ibris que levara Agamenon e Édipo ao Hades, que lhes dizimara a fortuna e que os deixara sem ninguém que chorasse o seu destino. O deus da guerra, cambista de cadáveres, fez as contas à sua lança no combate, e dos fogos fatos em Troia enviou aos seus adorados o pó, denso e amargo com as lágrimas derramadas, que encheu as urnas com as cinzas que em tempos foram homens. Louvam-nos por entre lágrimas, como este homem conhecia bem a arte da guerra, como outro tombou honrado, levando mais consigo. Junto às muralhas de Troia os jovens na sua beleza abrem campas fundas em solo hostil que odiaram e conquistaram. Ésquilo, Agamenon. Quando as pessoas votam na guerra, ninguém pensa na sua própria morte, e muito cedo, acredita que será outro a enfrentar tão triste cena. Mas se a morte o enfrentasse ao lançar o voto, ela de nunca pereceria no calor da batalha. Mas todos nós sabemos qual das duas palavras é a melhor, e avaliamos o bem e o mal que trazem. Melhor é a paz do que a guerra. As musas, é o que mais adoram, e a deusa da vingança odeia. Ama as crianças saudáveis e encontra a glória na fortuna. Mas, Nessos, ignoramos tudo isso e declaramos guerras e tomamos quem perde como escravo, homens que prendem homens e cidades que agrilhoam cidades. Eurípides, As Suplicantes. Heródoto, Tucídides. E a invenção da história ao longo de séculos. Os homens registraram os acontecimentos do passado, no Egito, na Mesopotâmia, na China. Contudo, antes de Heródoto nunca ninguém tentara registrar uma narrativa coerente, com princípio, meio e fim, e com uma explicação do motivo por que as coisas aconteceram de determinado modo. Mais uma vez, foi a vitória grega contra os persas, em 490 a 480 a.C. que inspirou os historiadores atenienses, tal como já inspiraram os dramaturgos. Nunca antes tinha acontecido nada tão espantoso e maravilhoso, pensaram. Aquela vitória importantíssima exigia que a tentassem entender, como nunca até então os homens tinham tentado compreender outro acontecimento do gênero. Foram também inspirados pelos filósofos jônios do século anterior, desde Tales, os quais, como já vimos, tinham ensinado os gregos a encarar o mundo de uma nova forma. Tal como a natureza externa deve ter princípios subjacentes que a tornam inteligível, também as ações dos homens deverão possuir uma base discernível que torne possível sua compreensão, bem como talvez o que virão a fazer no futuro. Heródoto nasceu por volta de 484 a.C., tendo crescido rodeado das histórias sobre o triunfo grego. Era um grande viajante. Ao longo de muitos anos, suas viagens levaram-no a grande parte do Império Persa, ao Egito e à maioria das cidades gregas. Ao que parece, tomava notas cuidadosas aonde quer que fosse, registrando as observações que fazia e os encontros que tinha com figuras ilustres. Sua curiosidade não tinha limites e passou a vida a satisfazê-la. Também se dedicou à sua história ou, tal como lhe chamava, às pesquisas das causas e dos acontecimentos das guerras persas. Percebeu que as causas se encontravam no passado, por isso começou por escrever a história da ascensão dos medos e depois dos persas, de um povo espalhado pelo deserto ao domínio do maior império do mundo, segundo acreditava. Durante a redação, e uma vez que passara muitos meses fascinantes do Egito, contou a história desse reino antigo, mas nunca esqueceu a questão central dos seus esforços, que era a forma como um punhado de soldados e marinheiros gregos tinham conseguido derrotar uma força 10 vezes maior, não apenas uma vez, mas em várias ocasiões ao longo de muitos anos. Suas respostas à questão moldaram o nosso pensamento desde então. Por um lado, tratou-se do indômito orgulho e arrogância persas. Quando Xerxes chegou ao Helesponto, as ondas estavam muito altas, o que forçou o exército a atrasar a travessia do estreito. Num acesso de fúria, Xerxes ordenou que as ondas fossem açoitadas, como se tratasse de escravos desobedientes. Quão diferentes eram os gregos, que, após terem expulsado os persas, não mais os incomodaram, satisfeitos por terem salvado o lar. Eram lições, pensou Heródoto, que todos os gregos deviam aprender. Segundo Heródoto, Xerxes possuía uma veia filosófica. Esta passagem é famosa. E então, ao ver todo o Helesponto coberto com os navios da sua frota, e toda a costa e cada planície ao redor de Abidos repletas com seus homens, Xerxes felicitou-se pela sua boa fortuna.
Mas, pouco depois, chorou. Então Artábano, o tio do rei, ao ver Xerxes lavado em lágrimas, foi até ele e disse: que diferente, meu senhor, o que fazes agora em relação ao que fazias há pouco? Na altura, aprazias-te, agora, olhem só, choras. Acometeu-me, replicou, uma súbita piedade, quando pensei na brevidade da vida de um homem e percebi que de todo este exército, por mais numeroso que seja, nenhum estará vivo quando tiverem passado 100 anos. Heródoto morreu antes de 420 a.C., muito cedo para apreender a trágica autodestruição da Guerra do Peloponeso. Assim, a tarefa de tentar encontrar algum sentido neste conflito suicida recaiu sobre o seu sucessor, Tucídides. Nascido algum tempo antes de 460 a.C., Tucídides, enquanto jovem, decidiu escrever um relato sobre a guerra que marcava sua vida e a de seus contemporâneos. Ele mesmo foi um soldado destacado. Embora lhe tivesse sido retirado o comando e tivesse sido a livros devido ao fracasso numa batalha importante, concentrou-se na história militar do longo conflito. Deu vida ao seu relato através do uso de um artifício de sua autoria, a inclusão na narrativa de discursos de figuras importantes da guerra, que, por sua eloquência e aparente verossimilhança, são quase únicos em toda a história. Tucídides foi repetidas vezes criticado pela sua inovação. Não poderia ter estado presente nos verdadeiros discursos de figuras importantes nessas ocasiões. Admitiu que assim era e justificou sua prática declarando que investigara os fatos de modo tão profundo quanto possível. Acreditava que seus esforços teriam a sua validade, mesmo que não pudesse apurar exatamente o que fora dito. Em outras palavras, o julgamento de um pesquisador informado e imparcial sobre o que teria, ou deveria ter acontecido durante um evento histórico era uma parte genuína da história. A esta prática de Tucídides devemos o tocante discurso fúnebre de Péricles, c. 495 a 429 a.C., o líder ateniense durante os primeiros anos da guerra, no qual louvou os conterrâneos pela audácia e disposição em correr riscos de todos os tipos, não só militares como também intelectuais. Abrimos a nossa cidade ao mundo e nunca vetamos, por atos hostis, a um estrangeiro a oportunidade de aprender ou de observar, embora por vezes os olhos de um inimigo possam aproveitar-se desta nossa liberalidade. Confiamos menos no sistema e na política do que no espírito nativo dos nossos cidadãos. Na educação, enquanto os nossos rivais, logo desde o berço, procuram a virilidade através de uma disciplina férrea, em Atenas vivemos exatamente como desejamos, continuando tão prontos como eles a enfrentar qualquer perigo legítimo. Cultivamos o requinte sem qualquer extravagância e o conhecimento sem fraqueza. Empregamos a riqueza mais para proveito do que para a ostentação e atribuímos a verdadeira miséria da pobreza não ao assumi-la, mas na recusa em combatê-la. Nossas figuras públicas, além da política, têm os assuntos pessoais para tratar, e os nossos cidadãos comuns, embora ocupados com seus afazeres, não deixam de ser bons juízes dos assuntos públicos, pois, ao contrário de qualquer outra nação, e considerando aquele que não toma parte nestes deveres não como pouco ambicioso, mas como inútil, nós, atenienses, temos a capacidade de julgar qualquer situação e, em vez de considerarmos a discussão um empecilho no caminho da ação, ela é, para nós, uma preliminar essencial a qualquer atitude. Também na generosidade somos singulares e conquistamos os amigos através da concessão, e não do pedido, de favores. Claro que o autor do préstimo é o mais seguro dos amigos, pois com a bondade continuada vai manter o destinatário em dívida para consigo. É apenas o ateniense que, sem pensar em consequências, concede benefícios não graças ao cálculo das suas contrapartidas, mas sob a égide da liberalidade. Em resumo, digo que enquanto cidade, somos a escola da Hélade. Nunca povo algum fora mais aclamado por um líder e, durante algum tempo, assim pensava Tucídides, não havia povo que merecesse mais esse louvor. Mas o amor dos atenienses pela liberdade e pela justiça não poderia sobreviver aos horrores da guerra contínua e às invasões constantes à sua pátria pelas tropas espartanas, que chacinavam o povo e queimavam as plantações, os pomares e os olivais. Tal como em tantas guerras posteriores, aquele que era o lado mais virtuoso tornou-se menos,
Devido às exigências da força e, a seu tempo, os atenienses tornaram-se tão cruéis e tirânicos como o inimigo. Esta, sugeriu Tucídides, foi a verdadeira tragédia de Atenas. Ao vencer batalhas, perdia a alma. A história de Tucídides termina antes da conclusão da guerra. É provável que tenha morrido antes do fim da guerra, em 404 a.C., embora não existam provas que sustentem esta teoria. Certos comentaristas se perguntam se Tucídides não teria fracassado em terminar o livro devido à desilusão. O espírito do pensamento grego antes de Tales, a maior parte do conhecimento tinha sido prática, englobando regras pragmáticas para o sucesso em empresas que iam da caça à agricultura, da organização do lar ao governo de uma cidade, da arte contemplativa à arte da guerra. A lenta acumulação de tais conhecimentos, que durou milhares de anos, não terminou porque os gregos começaram a filosofar sobre a natureza das coisas. Pelo contrário, acelerou, à medida que os curiosos gregos se afastaram de sua península, seguindo o exemplo do herói cultural, Ulisses. Muitas foram as cidades que viu, muitos foram os homens cuja mente estudou, e muito sofrimento porque passou no mar. Os gregos sofreram muitos reveses, mas, acima de tudo, aprenderam sobre cidades e sobre o que os homens sabiam. E assim o conhecimento cresceu rapidamente, sobre agricultura, viticultura, olaria, comércio e vendas, finanças, fundição, armas e guerra. Muitos prodígios há, porém nenhum maior do que o homem. Esse, com o sopro invernoso, passando entre as vagas fundas como abismos, o cinzento mar ultrapassou, e a terra imortal, dos deuses a mais sublime, trabalha sem fim, volvendo o arado, ano após ano, com a raça dos cavalos laborando, e das aves as tribos descuidadas, a raça das feras e as ninhadas do mar em côncavas redes apanha-as e prende-as o engenho do homem, dos animais do monte, que no mato habitam, com arte se apodera, domina o cavalo de longas crinas, o jugo lhe põe, vence o touro indomável das montanhas, a fala e o alado pensamento, as normas que regulam a cidade sozinho aprendeu, e abrigo do frio e refúgio da chuva. Nada lhe falta. O futuro enfrenta sem medo. Apenas da morte não consegue fugir. De doenças invencíveis os meios de evitar encontrou. Da sua arte o engenho sutil, muito além do imaginado, ora o leva ao bem, ora ao mal. Sófocles, Antígona. Os gregos não aprenderam somente por serem curiosos e terem viajado para destinos exóticos. Mais importante foi a descoberta revolucionária sobre como aprender de forma sistemática. O que equivale a dizer a invenção do conhecimento organizado. Antes de Tales, o conhecimento, cuja posse garantia o sucesso e concedia a felicidade, por oposição à miséria, fora monopolizado pela classe dominante, isto é, pelos reis e sacerdotes. Tales e seus seguidores transformaram o conhecimento, que deixou de ser um mistério e passou a ser algo público. Quem soubesse ler poderia partilhar de seus benefícios. Quem entendesse os seus princípios poderia contribuir para benefício de todos, não apenas do seu ponto. Também aqui, como em tantos outros campos do conhecimento, Aristóteles foi o sábio por excelência. Criou diferentes métodos e critérios de conhecimento para uma variedade de assuntos. Quando abordava um tema, estudava sempre as contribuições dos seus antecessores e contemporâneos, criticando o que julgava estar errado e adotando o que considerava ser de utilidade. Além disso, criou equipes de pesquisa para estudar assuntos particularmente difíceis, como a botânica e a teoria política vigente. Ainda mais importante, Aristóteles escreveu e publicou muitos livros, que eram levados para onde quer que os gregos fossem. Também foi um golpe de sorte que Alexandre, o Grande, tivesse sido seu aluno. O conquistador ofereceu-se como investigador de Aristóteles e enviava relatórios ao antigo professor, juntamente com amostras zoológicas e botânicas para que o mestre os analisasse e catalogasse. Em resumo, de repente surgiu algo novo no mundo, uma coisa que os gregos chamaram episteme, e que chamamos ciência. Conhecimento organizado, conhecimento público, baseado em princípios que poderiam ser revistos e testados, e questionados, periodicamente, por todos. Houve consequências enormes. Primeiro, espalhou-se a noção de que havia apenas uma verdade, e não muitas verdades, sobre todas as coisas. Os homens poderiam discordar, mas,
Se o fizessem, alguns teriam de estar corretos e outros errados. Além disso, o que era verdade agora sempre o fora e continuaria a ser. A verdade não estava sujeita a modificação pela mera passagem do tempo ou pela mudança de opinião. Isso não significava que toda a verdade sobre tudo fosse já conhecida. A compreensão da verdade poderia mudar e melhorar. Contudo, a verdade em ser exterior ao pensamento do homem, como um farol que o guiava para casa. Em segundo lugar, surgiu a noção de uma relação fundamental entre aquele que conhecia e a coisa conhecida, o elo, como poderia ser chamado, entre o mundo exterior e a mente interior. Em sua essência, o mundo é racional e, assim, uma vez que possuímos razão, podemos compreendê-lo. Talvez ainda não entendamos o mundo racional, ou sua totalidade. Talvez nunca o venhamos a compreender totalmente. Todavia, isso não se deve ao fato de o mundo ser ininteligível, como acreditavam os homens anteriores aos gregos. É apenas muito difícil sabermos tudo sobre algo tão complicado como é o mundo. Em terceiro lugar, implementou-se um novo conceito de educação. Os pais sempre tinham ensinado aos filhos as regras da sua arte, e as mães ensinavam sua arte às filhas. O Estado exigia que todos os súditos jovens aprendessem regras para a vida em sociedade. O castigo para quem não aprendia as regras era o exílio ou a morte. Mas não havia um tronco de conhecimento organizado que todos pudessem aprender, ou que todos os jovens devessem aprender. De repente, surgiu outra coisa nova, a que os gregos chamaram paideia, currículo que todos, com as exceções habituais, mulheres, escravos, estrangeiros etc., deviam estudar, para que se tornassem bons homens, bem como bons cidadãos. Finalmente, havia a noção da própria ciência e de sua jovem rainha, a matemática. A avidez com que os gregos por todo lado se lançaram ao estudo científico de tudo, e em especial da matemática, a ciência da razão pura, é ao mesmo tempo bela e assustadora. Talvez a beleza não precise de explicação. O terror exige um comentário. Em sua inquietude eterna, os gregos ficavam animadíssimos ao aprender coisas novas, tendo levado suas ideias para onde quer que fossem, as quais explicavam a outros povos esclarecidos. Eram, em essência, eternos iconoclastas. Mais do que tudo, gostavam de questionar as crenças antigas e abalar as convicções sagradas dos outros. Isso foi ainda mais notório nos governantes gregos impostos por Alexandre aos egípcios. Quiseram modernizar o Egito, embora este tivesse funcionado muito bem durante muitos séculos. O iconoclasmo pode ser excitante, mas também pode ser assustador. Desafia a crença antiga e segura que devemos deixar em paz. A raça humana, no seu todo, sobrevivera, e até mesmo florescera, durante milhares de anos com base nessa filosofia. Desta forma, os gregos, ao trazerem consigo a dádiva de um novo espírito questionador, que exigia que tudo fosse reexaminado, não caíram nas boas graças de todos os povos com quem entraram em contato. Os gregos eram marinheiros e exploradores. O mar era como um lar. Tal como Ulisses, partiram à descoberta do mundo, fundaram colônias em terras longínquas e estabeleceram trocas comerciais com amigos e inimigos. Seria natural que partissem à aventura intelectual para explorar os mares desconhecidos do pensamento. Com a genialidade sem precedentes e inexplicável, embarcaram nessa aventura de quase 1000 anos, desde a gênese da filosofia em Mileto, no início do século VI a.C., até os triunfos da erudição alexandrina no século IV d.C. Ao fazê-lo, apresentaram à raça humana a imagem do que ela poderia vir a ser. Em nosso tempo, todos nós nos tornarmos como os antigos gregos, iconoclastas e aventureiros. Questionamos todas as tradições e procuramos mudar todas as regras vigentes.